certo, professor. Aí você pega e faz lá, faz os exercícios de matemática, que eu vou passar a segunda aula. O restante a gente vai ver o que é que vai fazer. Eu vou ver ainda, depois do intervalo. Tá Aí, certo. pronto. Você fez a prova ontem, Fiz, professor. deu tempo. Eu sim, professor. Pronto, Eu ó. tinha chegado em casa de 10h30, aí eu comi um almoço e descansei e fiz a prova. Ótimo. Tava boa a prova. Tava demais, professor. Essa prova foi um pouco demais. Ah, então vamos lá. Aí, ó. Na aula passada a gente viu sobre intertextualidade, paródia e paráfrase. A gente viu sobre ter poema e agora a gente vai ver sobre a linguagem, pintura e colagem, né? Todo mundo aqui já deve ter visto ou feito na escola quando é menor, no ensino fundamental 1, colagem. Nas aulas de arte deveria ter a colagem, mas só que como a gente está em pandemia, não tem como a gente fazer colagem porque requer um espaço maior e todo mundo presente, mas e na casa de vocês aí a gente não pode pedir que vocês tenham revistas, jornais, tal para fazer colagem. Então não tem como fazer essa atividade em arte, né? Aí aqui também. Então nós temos aqui, né? E eu pedi até para copiar no caderno Ismael Neri aí do lado. Ele foi um artista plástico e a gente já falou sobre essa tela na aula passada, né? Tem, né, os 3 planos, 2 planos aqui, 3, né? Tem essa foto aqui da pessoa, tem essas duas pessoas olhando uma para outra, tem a foto aqui da praia, tem a foto aqui do morro de Paris, tem a foto da Bahia, ele sentado numa cadeira, tem uma cadeira aqui, sei lá, e tem... Então tem vários planos aqui, é chamado de plano essas partes de trás da tela, certo? Então nós temos essas partes aí para que vocês possam entender. Então aqui tem outra colagem. Ele pegou um espelho. Eu até perguntei aqui quem tinha esse tipo de espelho. Aí Joãozinho disse que a irmã dele, eu acho que foi João, não foi? Que disse que a irmã dele tinha também. A maioria das Foi, meninas professor, minha tinha. a maioria das meninas tinham esse tipo de espelho, né? A partir umas senhoras ainda usam esses espelhos. Vários filmes, quando a gente assiste, tem esses espelhos. Só que o espelho, ele ali no lugar onde tem o espelho, ele não está refletindo a pessoa ou o objeto. O objeto, ele está refletindo ali, ele não está refletindo. Ali foi uma colagem que a pessoa fez, certo? Botou várias coisas ali e que parece que está refletindo, mas não está refletindo. Aí é chamado de justaposição. É quando uma imagem é colocada junto à outra, certo? Próximo. Aí é chamado de justaposição. E a colagem é esse processo, né? Que a pessoa coloca a cola, que passa a cola também por cima para impermeabilizar, certo? Que é não deixar com que ela a, a, o papel ou outra coisa assim ele seja estragado, né? Por água ou poeira. Então, essa é uma obra de arte. Aí a pessoa pegou um pano, certo? José Lenilson Bezerra, que nasceu em Fortaleza, ele foi artista plástico, pintor e escultor. Aí ele fez aí, ó, puros e duros. Aí isso aqui eu não sei o que é, eu não olhei direito. Deixa eu botar aqui o que é. São brincos, né? São brincos. Eu pensei em brincos, alguma coisa assim, né? Isso é brinco, é? Professor, parece muito brinco, eu acho que é. Aí aqueles brincos, aqueles colares que tem essas argolinhas, né? Aí uns parecem brinco, outros parecem parte de um colar, né? Então puros e duros, aí ilusões, ouro de artista. Então aqui puros e duros nessa questão de ser, aí de ser essa questão de ser, então, porque esse tipo de material é bonito, né? É puro, é um material puro da própria terra,
e duro, porque para fazer ele amolecer precisa de muito fogo, né? Então, ó, no quadro abaixo nós temos, né, as observações. Objetos do cotidiano usados como tela. Foi o espelho. Reunião de objetos para compor a obra. Escolha das formas, recorte de jornais e revistas e galhos, pedaços de cerâmica que parece fazer parte do cotidiano. Técnica usada, colagem de elementos sobrepostos. Presença da linguagem verbal, palavras incompletas que desafiam o leitor a fazer relações e produzir hipóteses de sentido e significados. Obras puros e duros, pedaço de tecido, tecido, escolha do tecido, pedra, arame, trançado e linha de bordar, né? Ele fez tudo aqui, a linha de bordar aqui, que ele foi o nome do artista, né? Aí costura e bordado dos elementos de forma espaçada, ó, tá bem espaçadinho, ilusões, ouro de artista, puros e duros. E palavras e expressões que desafiam o leitor a fazer relações e produzir hipóteses de sentido e significado, né? Então, essa é a análise daí. Aí agora vamos para um haikai. Aí eu vou querer que vocês peguem e façam aí no seu caderno de português ou no seu livro. Eu quero que vocês façam aqui essa definição. Haikai é um poema japonês de apenas 3 versos, certo? Aí vocês vão botar aí. Haikai é um poema de origem japonesa de 3 versos. Ok? Acabei, professor. Ok. Aí vamos aqui para ver, né, essa parte do haikai. A gente vai ler aí várias partes e vai responder, viu? Então, haikai é um poema de origem japonesa composto de apenas 3 versos. Ele costuma apresentar como tema momentos capturados da natureza ou do cotidiano. Então, as temáticas desses haikais momentos da natureza e do cotidiano, do dia a dia, certo? Aí a gente vai ler aqui 2 haikais no tempo, separados no tempo por três séculos. É uma tradução, né? Haikai, como é de origem japonesa, geralmente vem mais do Japão, né? Então há uma tradução do poeta Odegar Franco Vieira para um haikai do poeta japonês Basho, escrito originalmente no século XVII. Então vou pedir para Joãozinho ler. Plock. Uma rã pula no silêncio da lagoa e o silêncio ondula. Então, aí quando a rã pula lá na lagoa, aí tem a onda que ele observou isso, certo? Então nós temos aqui esse haikai. Que palavra se repete nesse haikai? Qual é a palavra que está? Silêncio. Silêncio, muito bem, a palavra silêncio. Essa é a resposta. Aí você bota aí
a palavra silêncio. Ok? Que palavra do Haikai representa uma posição, uma oposição a essa palavra que se repete? Se está tudo em silêncio, o que quebra o silêncio? Hein? O som. O som. Qual é o barulho que a rã faz? Block. Block, muito bem. Então, a onomatopeia block. A onomatopeia block da rã. Certo? Então aí, ó. Aí vamos para o próximo Haikai. Então responde aí, certo? No caderno de vocês. O tema da aula de hoje é Haikai. Faltou eu sublinhar aqui, meu Deus. Haikai, um poeta de 3 versos. Viu? Um poema de 3 versos. Aí vocês observam aí. E tudo certo. Façam aí, respondam. Quem não tem livro é pergunta e resposta, viu? Veja aí. Ok. Quando terminar, me diga aí. Pronto, professor. Muito bom. Terminou, Yasmin? Terminei, professor. Pronto, a gente vai para o outro agora, de Paulo Leminski. É um haikai do século XX. Paulo Leminski, ele era paranaense, viu? E sendo paranaense, a gente vai ver que ele é brasileiro, claro. E ele vai então fazer o haikai baseado no Japão, viu? Aí, João, lê aí pra mim. Vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Então, aí o haikai é bem simples, né? Mas tem muito significado. Então aí tem a forma verbal ando do verbo andar. Tem qual sentido nesse texto? Caminhar e dar passos ou portar-se de determinado modo. Qual é a resposta aí? Ando agudo, ando meio, cheio de tudo. É aqui, viu? Letra B. É portar-se de determinado modo, viu? Esse é o que ele diz aí, vazio agudo, ele anda meio cheio de tudo. Então ele tá se portando dessa forma porque ele tá com um vazio muito grande na vida. Então vocês respondem aí. Aí ele diz, o sentido do verbo andar pode estar relacionado com a disposição virtual do haikai. Aí vamos ver, né? Ele está andando, o sentido é qual? Ele, de acordo aí, quando ele pede aqui a disposição do haikai, ó, ele está pedindo de acordo relacionado com a disposição visual do haikai. O haikai ele não está começando aqui, ó. Ele começa aqui, ele começa aqui, ele começa aqui. A vida dele está indo como? Tá no lugar parado, tá indo e voltando, indo e voltando. Hein? Indo e voltando? Indo e voltando, certo? Então aqui o verso indica
que ele está indo e voltando, como se estivesse caminhando para frente e para trás. Ok? Aí vocês façam aí esse exercício. Copiem aí. Depois de terminar, me digam pra gente, eu pedir para João ler o próximo texto. Podemos? Sim, professor. Vou passar, viu? Tá certo. Aí nós temos aqui, Joãozinho vai ler pra gente poemas de diferentes épocas. Lê aí pra mim. Poemas de diferentes épocas. A veracidade e a economia da linguagem, aliadas à possibilidade de múltiplos significados, sempre fascinaram o ser humano. Assim, produções poéticas de tempos anteriores ao da comunicação eletrônica já apresentavam uma linguagem rápida, objetiva e muitas vezes transgressora de alguns padrões mais convencionais. Leia a seguir 4 poemas de diferentes épocas. Pronto, aí lê o restante aí, da primeira metade do século XX. Da primeira metade do século XX. O escritor paulistano Oswald de Andrade viveu de 1890 até 1954 e é um dos principais nomes do modernismo no Brasil. Os escritores ligados a esse estilo propunham um modo de produzir poemas e prosa com base na precisão da linguagem, poucas palavras, de modo que ajudassem o leitor a formar logo uma ideia do que se queria dizer. Ok, aí você vai ler aí Balada do Esplanada, de o escritor Oswald de Andrade. A organização do poema tem que ser observada, ele é longo, mas composto de versos curtos. Balada do Esplanada, lê aí. Balada do Esplanada. Ontem à noite eu procurei se aprendia como é que se fazia uma balada antes de ir pro meu hotel. É que esse coração já se cansou de viver só e quer então morar contigo no Esplanada. Eu queria poder encher este papel de versos lindos. É tão distinto ser menestrel. No futuro, as gerações que passariam diriam é o hotel do menestrel. Para me inspirar, abro a janela com um jornal. Vou fazer a balada do Esplanada e ficar sendo menestrel de meu hotel. Mas não a poesia. No hotel, mesmo sendo Esplanada ou Grand Hotel. A poesia na dor, na flor, no beija-flor, no elevador. Oferta. Quem sabe se algum dia traria o elevador até aqui o teu amor. Ok, então aqui o eu lírico está em um hotel, né, e pretende escrever um poema sentimental. Ele afirma que a poesia na dor, na flor, no beija-flor e no elevador. Considerando que para escrever um poema sentimental é comum o eu lírico se inspirar em objetos poéticos relacionados à sensibilidade e à beleza, qual desses elementos citados por ele parece ser incomum ou estranho como objeto poético? Qual é o objeto aí poético que é incomum, que é assim, você não consegue assim relacionar ele com estado emocional? Qual é a parte aí?
Qual é ele aí? Ele falou, lembre-se do que? Ele falou do beija-flor, da dor, na flor, né? E no elevador. Qual é o objeto que é diferente, que você não encontra ele, como um elemento sentimental? Elevador? O elevador, muito bem, viu? A palavra elevador. Cadê? Aparece aqui. A palavra elevador, viu? No caso, o objeto, né? O objeto elevador. De que modo o eu lírico justifica esse objeto poético incomum como elemento capaz de despertar a inspiração poética? Então, no elevador a pessoa pode fazer o quê? Quando alguém... Vocês já viram um filme romântico que a pessoa se encontra no elevador? Que uma pessoa é estranha, se encontra com outra pessoa que é também estranha. Aí o que é que acontece no elevador? Hein? Eles vão logo se beijando assim, na primeira vez, ou eles vão trocar o quê? Eles trocam o quê? Conversa? Não, antes da conversa. Eles trocam olhares, viu? Então, no elevador, né? No elevador, o elevador pode ser romântico. O elevador pode ser romântico. Porque... Eita, não tem romântico. Porque é nele que se pode trocar olhares e começar um novo amor. Pronto. Viu? Aí essa é a resposta. Vocês nunca viram filme assim, não? Professor, pelo que eu me lembre, não. Pois é, mas então não assiste filme romântico não, né? Eu não curto muito não, professor. Pois Mas eu acho que eu é. já vi minha mãe assistindo alguma vez. Aí muitos deles a pessoa entra no elevador, se esbarra no elevador, na porta do elevador, aí entra, aí fica os dois, aí ficam trocando olhares e tal, e daí começa o novo amor entre as pessoas, né? Aí vem a, É, aí vem a conversa, aí vem os beijos, essas coisas todinhas, né? Que a gente já sabe, nem precisa falar. Viu? Aí tem aí. Podemos passar aqui? Aí agora lê aí esse outro poema. certo. Se Sara sarar do sarampo, Sara será sereia, pois Sara não é feia, embora não seja um anjo. Merece uma sola de banjo. Um solo de banjo. Um solo quer dizer uma música, uma parte, uma parte do banjo. O banjo é esse instrumento musical aí que ele tá com ele na mão, certo? Então ele tá aí, ó, o Carioca Chacal, ele, apelido de Ricardo Duarte, nasceu no Rio de Janeiro em 1951. Os poemas dele também costumam ter versos curtos, em geral sugerindo ideias divertidas. Então, Sara, né, Chacal. Aí, então, nesse poema foi usado um recurso gráfico
porque substitui uma letra em várias palavras. Explique essa afirmação. O que é que houve qual foi a substituição que foi feita aí? Desse recurso gráfico. O recurso gráfico significa o quê? Foi substituído o quê? Foi substituído a letra O dos textos. Muito bem. Então aqui, ó, você coloca aí. O recurso foi de substituir a letra O por um pontinho preto. Qual é o efeito que esse recurso gráfico ele traz? Ele provoca no texto. Quem aqui já teve sarampo? Ninguém, né? Porque vocês estão tudo imunizados, né? Mas vocês já viram uma foto de uma pessoa com sarampo? Como é que fica? Fica umas bolinhas pretinhas, né, professor? Justamente. Aí por isso que ele botou essas bolinhas pretinhas aí de sarampo, viu? Então ela representa, essas bolinhas pretinhas representam o quê? Sarampo. Muito bem. Pronto. Certo? E a gente vai ver o último para a gente encerrar a aula e vocês fazerem a atividade de matemática. Aí vamos aí, lê aí para mim o poeta Antônio Mineiro, Antônio Carlos de Brito, conhecido como Cacaso, viveu de 1944 a 1987. Em seus textos já fazia referência ao consumo de publicações populares, como as fotonovelas. As fotonovelas, se vocês não lembram, eram as novelas na revista. A revista tinha revista que tipo revista de quadrinhos que tinha as fotonovelas. Aí tinha as fotos e o que é que estava acontecendo, né? Aí é chamado de fotonovelas. Tinha radionovelas, que era justamente a novela no rádio. Então eles faziam toda a novela pelo rádio. Então a pessoa acessava não, pegava o rádio, né? E ligava o rádio e ficava escutando a novela e imaginando, entendeu? Aqui no caso é uma fotonovela, que é uma novela feita por fotos. Brincava com a língua empregando variados recursos da escrita, muitos deles incomuns na época. Então a fotonovela, lê aí, Joãozinho. Fotonovela. Quando você quis, eu não quis. Quando eu quis, você não quis. Pensando mal, quase que fui feliz. Ok, que recurso da escrita foi usado no poema, semelhante ao que se costuma empregar nesta nossa era de comunicação eletrônica? O quando foi substituído pelo que. Sim. E o não foi substituído por um N contínuo. Então as palavras abreviadas, viu? A abreviação das palavras. Cadê, meu Deus? Então, é muito comum no internetês a abreviação de palavras, do jeito que você disse, João, viu? O não tá aí, o quando também, certo? Então resolve aí e a gente vai encerrando a aula para vocês fazerem as atividades de matemática, viu? Professor, uma pergunta. Depois do questionário que você vai passar de matemática, no caso, eu sei qual aula. Você é a professora ou você vai decidir? Eu vou decidir, depois do intervalo eu decido. Talvez eu vou fazer leitura de paradidático. Eu vou fazer a leitura de paradidático. A gente leu ontem sobre o lobo mau, né? O lobisomem, aliás, o lobisomem. Hoje eu vou ler outros livros com vocês, viu? Aí, pronto. Então, faça aí, responda aí e a gente vai encerrar a aula. Certo.
Terminaram? Quando terminar, me avise. Eu já terminei, professor. Pronto. Yasmin, terminasse? Ah, a professora Maria saiu da aula, acho que ela foi para casa da avó dela. Aí ela disse que depois pega com você. Terminou? Terminei. Ok. Por mim, pode passar. Certo. Aí eu não vou passar não. A aula vai estar encerrando e vocês aguardem o exercício de matemática, viu? Tá certo. Tá certo? Então podem sair. Bom dia, até a próxima aula. Bom dia. Até a Tchau. próxima aula, professor. Até Bom dia, fica para com você Deus. também, Josi. Amém.